Boa noite boa noite a todos, todas. Tudo bem com vocês? Obrigada pela participação. Vou esperar mais um minutinho para a gente começar. Véspera de feriado. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Su, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a tabela de movimentos dentários e vou falar também, vou fazer com vocês um clean check, tá bom? É, Oi, Naudi, tudo bom? Obrigada por tudo sempre. Bem, bora começar. Esse é um webinar, então, gratuito, para quem ainda não conhece, da Team One, com apoio da Abralo. Normalmente os nossos webinars são de terças-feiras à noite, às 19h30. Normalmente a gente intercala um webinar com a Paula Cristine ou com o Marcelo Serra, que faz parte da nossa equipe também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ou que vocês também viram a Elaine fazendo um webinar sobre o sistema Self, né, que a gente também vai falar um pouquinho agora. Então, oi Sônia, boa noite. A gente vai intercalando às terças-feiras à noite. Essa é a equipe da Team One, né? Então, Maurício Casa, Elaine Takehara, aqui embaixo no lado esquerdo, o Marcelo Serra. Para quem não conhece, não viu nenhum webinar dele ainda, ele toma conta de toda a parte de planejamento ortorrestaurador, né? Então, quando você tem uma parte estética envolvida no seu planejamento ortodôntico, no seu CleanCheck, ou no seu planejamento digital, você pode encaminhar isso com algumas fotos, aí ele tem alguns requisitos para introduzir isso dentro de um software que vai analisar o sorriso e a partir daí determinar os movimentos dentários, tá? Esse também é um serviço realizado dentro da Team One, e aí a gente agenda também ali pelo site, tá? A Luciana Westin, a Fernanda Ciotti, elas tomam conta do TPS, que é um serviço de planejamento de tratamento ortodôntico. A Daniela Kiko Miyamoto, junto comigo e com a Elaine, a gente faz o TPS VIP, né? E a Ivana conosco também, com a Ivana, com a Elaine comigo, dentro dos cursos e um deles o Study Club. Boa noite, pessoal, quem está entrando agora. Sou Soraya Onishi, me formei na USP São Paulo, fiz minha especialização na PCD Central, me credenciei em 2011, sou speaker da Line, sou palestrante e consultora da Team One e afiliada da Abralo. Oi, Tati, tudo bom? Para quem ainda não segue a Team One dentro do Instagram, team1.one, né? E sempre ali no link da bio vai ter toda a informação, já tem link direto para os nossos webinars. E todos os cursos, as postagens são feitas por lá também, tá bom? Para quem já é aluno da Team One, sempre vai receber uma mala direta por e-mail, que também vão receber isso em primeira mão, informando sobre os cursos. Esse primeiro curso que eu vou falar é sobre a jornada Self. Quem vai dar esse curso é a Elaine, aqui em São Paulo, em duas modalidades, online, né, e o presencial aqui em São Paulo, na sede da Team One. Esse online serão 4 noites, de quintas-feiras, das 19 às 21 horas, nos dias 3, 10, 17 de novembro e no dia 1º de dezembro. Então, para quem ainda não conhece o Sistema Self, ele oferece serviços e produtos. Oi, Miguel, tudo bom? Oi, Tá, tudo bom? Para quem ainda não conhece, o Sistema Self, ele é uma plataforma digital que oferece serviços e produtos, e dentro dos produtos, os alinhadores e o scanner, que é o scanner da Aditec, chamado Panda.
né? Então, essa plataforma digital, ela é da Aditec, que é uma marca já reconhecida, já tem muito tempo, um know-how muito grande aqui em termos de materiais ortodônticos aqui no Brasil e no mundo, tá? Foi um sistema, então, desenvolvido pela Aditec, então, Selfie. Para quem quer um pouquinho mais de informação, entra no site sejaself.com.br, lá tem muita informação a respeito desses serviços e desses produtos. E a Elaine, dentro dessa jornada, ela vai abranger a parte de tratamentos com alinhadores da Selfie, desde o início até o fim. Então, esse início é como entrar nesse sistema, como precificar ele diferente do alinhador Invisalign, como tratar esses pacientes, como lidar com o software da Aditec, todos os pacientes que ela tratou e tem tratado, já iniciados casos. Para quem não assistiu, vale a pena ver o replay desse último webinar que ela deu, semana passada, na terça passada, e provavelmente já subiu, né, para o YouTube. Dá para ver o link, dá para entrar no link direto pelo site da Team One. Então, das percepções que ela teve já dos pacientes que ela já tratou com esse sistema Selfie, tá? Com os alinhadores da Selfie. Uma grande notícia que que a Aditec publicou na semana passada é uma fusão da Aditec com a Angel Align Technology. Para quem não conhece a Angel, ela é uma empresa gigantesca no setor de alinhadores, extremamente competitiva com os alinhadores Invisalign na China. E a Aditec e essa Angel Align, elas se fundiram, né, e vão introduzir esse sistema cada vez melhor para a gente aqui no Brasil, tá? Dentro da Team One, então, a gente vai ter essas duas vertentes, continuar com as duas vertentes, então, tanto de cursos como de TPS, no sistema Invisalign e no sistema Selfie da Aditec, ok? Então, esse curso é um curso online, que a Elaine vai falar sobre a jornada Selfie, e este é o presencial, que vai ser dado no dia 11 de novembro, aqui em São Paulo, pela Elaine, na sede da Team One. E muito bom para nós, né, tá? Ter pelo menos 2 produtos para poder oferecer para o paciente, né? E o presencial também no Rio de Janeiro com a querida doutora Ana Andrade, tá? Então, essa opção do Rio, no dia 25 de novembro, pela Ana Andrade, e a opção de São Paulo com a Elaine no dia 11 de novembro. Não percam. E o curso da Paula Cristine com Carlos Masson. Então, a respeito, para quem ainda não conhece a Paula Cristine, ela fala muito de gestão estratégica, então, gestão financeira dos consultórios, as estratégias para lidar com essa gestão, todos os processos, né, como a gente consegue melhorar os processos. Oi, Neuza. Oi, Cris. Tudo bom? Véspera de feriado e vocês aqui comigo. Vocês que são muito especiais. Obrigada, pessoal. Esse curso, ele é um curso presencial, ele é excelente, né? Então, para quem lida e administra o próprio consultório, para otimizar os processos dentro do consultório, a Paula, ela fala do beabá desde o início ao fim da gestão, né, dos consultórios odontológicos, e será no dia 17 e 18 de novembro, tá bom? Na Team One, aqui em São Paulo. Vou entrar um pouquinho na tabela de movimentos dentários, porque sempre é um tabu, né? Ou as pessoas, o que eu tenho ouvido, né, muito dos doutores que eu atendo, ou é algo que as pessoas evitam de olhar porque não conseguem interpretar, ou são pessoas que olham demais e ficam assustados com os números e aí acaba dando muita importância para a parte numérica e acaba esquecendo da questão das sobrecorreções, tá bom? A Camila está colocando ali no chat, gente, os links diretos para entrar nesses cursos. Obrigada, Cá. Dentro da tabela de movimentos dentários, a gente vai encontrar ela, então, dentro do ícone de tabelas, né, dentro do nosso CleanCheck. E quando a gente abre a tabela, sempre a gente vai encontrar um dos números, um ou mais números de algum dente ou de vários dentes que tem um risquinho embaixo.
Os números que apresentam um risquinho embaixo são os números de movimento líder. Então, quando a gente passa o mouse sobre esses números, acena ali um box. Oi, Mara, tudo bom? Boa noite. Acena ali um box dizendo movimento líder. Significa o quê? Que aquele dente, nesse caso, os dentes líderes, que são aqui desse setup de clean check, são 1.6 e 1.7. Eles receberam, em determinados movimentos, um risco embaixo, tá? Então, quando... Oi, Bia, tudo bom? Quando ele aparece esse risco aí embaixo, significa que ele é o dente que toma mais tempo do tratamento e que ele recebe, por causa dele, a velocidade de movimento é tal. Então, significa que os dentes 1.6 e 1.7 apresentam os movimentos mais difíceis e por estes dentes é que chega no número tal de alinhadores aquele tratamento, ok? Quando eu abro a tabela de movimentos dentários, a primeira coisa que me chama a atenção é o movimento líder. E se por acaso aquele dente que é 1.6, que recebeu o movimento líder de rotação distal de 17,6 graus, eu vou para o meu clean check e vejo, realmente é necessário esse movimento de rotação distal do dente 1.6? Ou é necessário esse movimento de inclinação paralingual da coroa dos dentes 1.6 e 1.7? Esses movimentos são necessários? Caso não sejam necessários, lá através dos controles 3D, eu reverto o movimento. Então, ao invés de fazer essa rotação distal, eu elimino a rotação daquele dente. Ao invés de inclinar para a lingual, eu elimino o movimento. E quando eu faço isso e abro novamente a tabela de movimentos dentários, certamente esse risquinho deixou de ser deste dente e passou para outro dente. E provavelmente quando a gente enviar esse clean check para o técnico ou apertar o live update, vai ter alguma alteração ou redução de quantidade de alinhadores, ok? Então, quem dita a velocidade do tratamento ou a quantidade de estágios do tratamento são os movimentos líderes, e que nem sempre são movimentos necessários. Por isso que, ao abrir a tabela, a gente tem que checar o movimento líder e ver se realmente é necessário esse movimento, ok? Feito isso, também é possível, Pri, com o movimento ser movimento líder, como você elimina? Como eu elimino o movimento líder? Então, se neste caso foi uma rotação distal do dente 1.6, através dos controles 3D, eu reverto a rotação, eu faço uma rotação mesial. E o meu software, o software, ele vai atualizar depois que na hora que eu apertar o play, não é que ele vai para distal e depois ele vem a rotação para mesial. Não, ele vai deixar de fazer aquele movimento, ok? No 3D, eu vou fazer um movimento oposto, mas quando eu recebo o clean check dinâmico, ou se eu aperto o meu live update, automaticamente ele deixou de fazer aquela rotação distal, ok? Além disso, bater o olho na tabela de movimentos dentários, observem o rachurado em azul. Eu sei que aonde entrou o rachurado, eu tenho essa nova geração de alinhadores, o Smart Force Align Activation, eu tenho G8, tá? Então, se o meu G8 aparece nos posteriores dos dentes superiores e inferiores, na região posterior, ele significa que a expansão foi maior que 0,5, então ativou aquele atátimo de suporte de expansão. Se ele aparece na região anterior, provavelmente ele ativou a intrusão daqueles dentes. Então, eu consigo também identificar até diante da tabela se eu tenho ou não atingido o gatilho do meu G8. Tá? Se atingiu o gatilho e foi inserido, vai aparecer em rachurado, em azul, na tabela de movimentos dentários. O que mais tem de importante na tabela que eu avalio? Então, a gente falou do movimento líder, a gente falou da presença ou não do G8, e eu avalio extrusão e intrusão relativa.
Toda vez que eu tenho movimentos relativos, a gente já sabe que são movimentos mais previsíveis. Lembrando, então, que uma extrusão relativa está sempre acompanhada de uma inclinação lingual. Do contrário, de uma intrusão relativa está sempre acompanhada por uma vestibularização da coroa. Ok. Movimentos relativos são mais previsíveis que movimentos puros. Quando eu olho na tabela e enxergo que a quantidade de movimentos puros, né, então eu desloco o ápice no sentido de extruir o dente ou de intruir o dente. Existe um deslocamento do ápice. Quando numericamente existe uma maior quantidade de uma extrusão ou de uma intrusão pura comparada com a relativa, então eu vou pensar, como é que eu consigo diminuir a pura e aumentar a relativa? Então, a análise da tabela já começa nessas duas primeiras linhas. Eu vou avaliar se eu consigo ou não aumentar o movimento relativo para deixar o meu clean check mais previsível. Extrusão pura, eu desloco o ápice do lugar. E esse é o meu primeiro item da tabela. E não existe uma subtração dos valores, é uma somatória. Então, se aquele dente, voltando para a tabela anterior, o meu 1.2, vamos ver que tem números iguais. Meu 2.2 tem 0,2 de intrusão e 0,1 de intrusão relativa. Então, ambos os movimentos estão acontecendo na intrusão. Eu tenho movimentos que são opostos. Eu tenho intrusão pura e eu tenho 0,2 de extrusão relativa. Já vou explicar para vocês quando as letras são antagônicas. Mostro no relativo uma direção e no puro uma outra direção. Então, na extrusão pura, eu desloco o ápice e esse é um movimento menos previsível comparado à minha extrusão relativa, que está relacionada à lingualização da coroa, ok? E eu não tive deslocamento do ápice. Então, o movimento de extrusão relativa mais previsível que o puro, e do contrário, minha intrusão pura, minha intrusão pura com deslocamento do ápice, ela é menos previsível que a minha intrusão relativa, que está associada a uma vestibularização. Ok. Então, vamos analisar esses dados da tabela em relação a pura e relativa e, de preferência, acender o botão de sobreposição do meu clean check. Ok. Observem os incisivos superiores. Eles têm movimentos puros de extrusão, assim como movimentos de extrusão no relativo. Tanto no puro quanto no relativo, eu tive extrusão. Ok. E no meu botão de sobreposição, dentes em branco, final do tratamento, eu vejo que existe uma resultante deste movimento com extrusão daquele dente, daqueles 4 incisivos. Ok. A extrusão relativa, ela está numericamente maior que a pura. Isso torna a minha extrusão mais previsível. E como é que eu fiz para aumentar numericamente a minha extrusão relativa em relação à pura? Eu aumentei a lingualização desses dentes. É possível, toda vez é possível aumentar o relativo, ser o relativo maior que o puro? Nem sempre. Nem sempre eu consigo lingualizar porque não tem espaço ou porque não dá para expandir aquele arco e que realmente eu tenho que fechar aquela mordida aberta. Então, se eu puder aumentar o relativo, melhor. Tá? E como é que eu faço isso? Eu aumento a inclinação dessas coroas para a lingual. E aí eu estou aumentando o meu relativo. Seja na forma de aumentar a expansão, seja na forma de distalizar um arco superior, seja na forma de criar IPRs, mesmo os desnecessários, mas para ajudar no movimento da extrusão dos incisivos superiores. Ok. Observem esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo, eu tenho no botão da sobreposição dentes em branco mais intruídos que dentes em azul. Então, eles finalizam mais intruídos. E eu tenho na tabela de movimentos dentários a intrusão, tanto pura quanto relativa desses dentes.
Observa que todo esse movimento de intrusão relativa está associado a uma vestibularização da coroa. As coroas estão indo para a bucal. Base do dente em coroa e as coroas estão indo para a bucal, levando uma intrusão relativa daqueles dentes. Ok. Mas observando, existem todos os números da relativa estão numericamente menores do que o puro. E se eu puder vestibularizar ou protruir, aumentando essa inclinação para vestibular dos dentes, vocês vão observar que o número do relativo vai aumentar. E tem que perceber se isso cabe ou não dentro do nosso ClinCheck. Tá? Então, de preferência, quando avaliar a tabela de movimentos dentários, tentar criar a segunda linha numericamente maior do que a primeira linha. Então, eu estou trazendo aumento da previsibilidade do meu tratamento. Agora, lembra que eu falei para vocês que dentro da primeira linha e segunda linha podem existir direções antagônicas? Mas como assim? Como que eu tenho uma intrusão pura de incisivos, mas eu tenho uma extrusão relativa de incisivos? E que no meu ClinCheck, quando eu aperto o botão da sobreposição, os dentes não saíram do lugar. Qual é a interpretação disso? Quando eu tenho uma lingualização, então eu tenho uma lingualização na base do dente coroa, os dentes estão lingualizando, eu vou ter uma extrusão relativa. Mas se eu não quero extruir esses dentes, eu tenho que compensar essa extrusão que vai acontecer naturalmente por causa da lingualização, eu tenho que criar uma intrusão pura desses dentes. Por isso que o resultado final, o dente nem intrui e nem extrui, mas se eu abro a tabela de movimentos dentários, eu vejo movimentos que são antagônicos. Essa é a interpretação, ok? Então, em primeiro lugar, eu vou avaliar intrusão e extrusão relativa, principalmente na região anterior, na região dos incisivos, ok? Se eu preciso, numa mordida aberta, extruir incisivos, posso transformar essa extrusão de uma maneira mais relativa, associando a uma lingualização? Então, estou aumentando a extrusão relativa. Ou, contrário, eu tenho uma mordida profunda e eu quero melhorar essa mordida profunda. Eu quero, através da vestibularização dos incisivos, gerar uma intrusão relativa. Então, eu também observo se meu número do relativo está maior que o meu número do puro. Mas como não me interessa alterações verticais dos meus incisivos, mas que eu tenho uma retração da bateria anterior. Então, eu vou checar o quanto eu tenho que compensar do movimento para que, durante a lingualização, que eu vou ter uma extrusão relativa, eu compense com uma pura para o meu dente não sair do lugar no sentido vertical, ok? Então, ao interpretar o relativo e o puro, e abrindo a tabela de movimentos dentários, deixem o botão da sobreposição aceso também, porque você sabe qual é o resultado final através do desenho das cores aonde aquele meu dente está chegando, ok? Dentro da tabela ainda, então a gente saiu da intrusão e da extrusão relativa, eu vou para a translação vestibular lingual, mesial e distal. Essas duas informações são as informações que elas alteram numericamente quando eu troco base do dente coroa com base do dente raiz, ok? Essas são as únicas medidas que se alteram quando eu troco a base do dente coroa e raiz. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o toric, a leitura do toric. Ok. E angulação e inclinação, elas têm numericamente os mesmos valores, mas só alteram a direção. Quando na base do dente da coroa está para mesial, na base do dente raiz, o dente está para distal. Quando a inclinação da coroa está para vestibular, a inclinação da raiz está para lingual. Então, só altera a letra, mas o número permanece o mesmo. Os únicos que alteram numericamente, quando eu troco a base, são translação vestibular lingual e translação mesial e distal. Ok.
Quando eu falo de extrusão e intrusão relativa, se eu deixar a base do dente em raiz, eu não consigo avaliar a intrusão ou a extrusão relativa. Então, sempre que eu for avaliar o primeiro e segundo item da minha tabela, eu tenho que deixar a base do dente em coroa, ok? Aquilo que a gente conversou, angulação e inclinação, observem esse dente 1.6. Eu tenho 2.7 para distal de angulação, o mesmo número, só que por uma direção oposta. Então, não se alteram os números, só se alteram as direções. Isso tanto na angulação quanto na inclinação, ok? Seja ele base do dente em coroa, seja ele base do dente em raiz. Agora, quando eu vou para translação vestibular lingual e translação mesial e distal, movimento de corpo para vestibular ou para lingual, o movimento de corpo mesial e distal, quando eu altero as bases do dente, seja para coroa, seja para raiz, existe uma variação numérica também. Pode variar a direção e pode variar o número, tá? Como que eu avalio o torque de um determinado dente? O torque, ele é avaliado por dois dados da nossa tabela. Primeiro, eu avalio a base do dente em raiz e eu checo para que direção, para qual direção o meu dente está caminhando, para vestibular ou para lingual. Depois, deixando a base do dente em coroa, eu vou avaliar a inclinação do dente, se ele está indo para vestibular ou se ele está indo para lingual. Se ambos os números me dão lingual e lingual, aquele dente está sendo movimentado de corpo para lingual. É uma retrusão dentária. Se ambos estão indo para vestibular, é o oposto. Existe uma protrusão dentária. Ele está indo de corpo para vestibular. Se a minha raiz está indo para lingual e minha coroa está indo para vestibular, a gente sempre avalia o torque através da raiz, torque vestibular de coroa ou mais denominado como palatino de raiz. E se o contrário, se minha raiz está indo para vestibular e minha inclinação da coroa para lingual, então é palatino de coroa e vestibular de raiz, ok? Então, a avaliação de torque é meu outro item de avaliação dentro da minha tabela de movimentos dentários. Então, observamos o quê? Se tem G8 ou não. Em casos de mordida aberta ou mordida profunda, avaliação da extrusão e intrusão relativa daqueles incisivos, tá? Avaliar o número relativo, se possível, sempre maior que o número puro. Avaliamos, então, qual é o movimento líder da minha tabela e se aquele movimento líder é necessário. E avaliação de torque. Então, base do dente em raiz, eu avalio a translação. Base do dente em coroa, eu avalio a inclinação. E a partir desses dois dados, eu sei para onde aquele dente está caminhando. Ok? Quando eu falo de movimento líder, pessoal, normalmente, quando a gente quer reduzir a quantidade de alinhadores, então imagina que vocês estão num tratamento de 15 estágios ou 16 estágios e você está, então, no moderate e você quer fazer um downgrade para um light. Quando você abre essa tabela do moderate, você vê que o movimento líder é um movimento desnecessário, ou você escreve para o técnico, não rotacionar dente tal, ou não fazer torque vestibular de raiz do dente tal. Então, quando você elimina o movimento e encaminha esse clean check para atualização, certamente ele vai retornar com menor quantidade de estágios. Aí você consegue, dentro daquele pacote, encaixar ele dentro de um light, por exemplo. Tá? Então, sempre avaliar a necessidade do movimento. Como é que eu consigo avaliar? Sempre eu bato o olho no clean check e enxergo os dentes com sinalizações, ou bolinhas azuis ou bolinhas pretas, que são movimentos que já atingiram um certo gatilho. Então, são movimentos que são considerados medianos ou movimentos avançados, quando estão com a bolinha preta. Quando eu enxergo essas bolinhas e eu passo o mouse sobre a bola, a primeira coisa que eu identifico, aquele dente vai me mostrar movimento moderado de controle de raiz, por exemplo.
dentro do 3D, eu elimino o movimento que está me direcionando para ser um movimento moderado ou avançado, eu elimino. E vejo se é ok eliminar aquele movimento. Às vezes é uma rotação que está desnecessária, às vezes é uma angulação desnecessária, às vezes é um torque vestibular ou lingual desnecessário. E aí eu elimino os movimentos desnecessários do meu CleanCheck, e aí eu aumento a previsibilidade deles. Dentro do meu 3D, todas essas informações da tabela estão presentes aqui também nessa barra vertical. Então, se eu troco de coroa para raiz, se eu ponho raiz, eu vejo para onde aquela raiz está indo através da minha translação vestibular ou lingual. Quando eu mudo a base dente para coroa, eu vejo a minha inclinação vestibular lingual. Então, eu consigo avaliar o torque daquele dente sem precisar abrir a tabela de movimentos dentários, apenas por essa barra vertical, tá? Eu gosto muito de fazer o quê? Se então, na minha raiz, deu para esse determinado dente um torque lingual de 3,1 milímetros, porque essa translação vestibular lingual, ela é dada em milímetros, e a nossa inclinação de coroa é dada em graus. Ok. Quando aquele dente, ele apresenta, faz conta que aqui está indo para vestibular e ele apresenta já uma fenestração, né? Então, está indo 3,1 graus para vestibular. E eu quero eliminar este movimento daquela raiz para vestibular, eu clico duas vezes, perdão, eu clico duas vezes sobre esse quadradinho, e aí esse quadradinho é editável. E aí eu deixo zero nesse lugar, então eu zerei o torque vestibular ou lingual daquele dente, tá? Então, esta coluna vertical, ela é editável, então dá para zerar os movimentos através dela também, tá bom? Dúvidas da tabela, pessoal? Agora, para vocês que já fazem parte da nossa equipe, já fazem muito tempo parte do Team One, já sabem, já sabem, já estão carecas de saber que vocês têm acesso aos serviços da Team One através do site da Team One, né? Obrigada, Bia. A gente consegue, então, solicitar uma avaliação de caso, que é um serviço gratuito, entra no site, tem que criar um usuário e senha dentro do site da Invisalign para a gente ter acesso ao CleanCheck de vocês. Feito isso, clica ali em avaliação de caso e encaminha as fotografias como se fosse o template da prescrição, coloca a sua dúvida, a sua queixa, o que você quer saber sobre aquele caso, se cabe dentro de determinada modalidade, se vai precisar ou não de terapias auxiliares, ok? E é possível também solicitar para a gente avaliar o CleanCheck de vocês do começo ao fim, através desse TPS, que é feito pela Luciana West e Fernanda Ciotti. Essa revisão de CleanCheck é um serviço pago. Você coloca se quer ou não exclusividade com determinado consultor, o nome do paciente, o PID do paciente e todas as suas considerações, o seu planejamento em relação àquele tratamento. E aí toda a conversa com o consultor é feita através da plataforma e do início ao fim ele vai desenvolver o seu setup de CleanCheck, ok? E a consultoria web, então, que é feita pela Elaine, pela Dani e por mim, que são 25 minutos de contato de tela, né, compartilhamento de tela. Dentro desses 25 minutos online, a gente consegue falar ou de um CleanCheck, ou de um tratamento em andamento, ou de uma dúvida clínica, ou de uma avaliação, né? Então, qualquer dúvida, normalmente são CleanChecks que a gente avalia dentro desses 25 minutos. E aí, eu consigo compartilhar a tela do seu CleanCheck, então você vai passar o login e senha, a gente consegue abrir o CleanCheck e fazer as mudanças em 3D ao vivo para vocês, tá bom? Agora, pessoal, só um minutinho que eu vou abrir um CleanCheck para fazer com vocês. Só um pouquinho.
Vocês estão conseguindo visualizar a tela do CleanCheck aí? Perfeita. Tá bom. Eu acho que eu vou ocultar, porque eu não perguntei se eu podia ocultar ou não as informações do paciente. Deixa eu ver se a radiografia vai ficar disponível. A radiografia não vai ficar disponível. Então, peraí, eu vou mostrar, mas aí eu deixo só na radiografia. Tá bom. Vou falar um pouquinho com vocês desse tratamento. É uma paciente que tem um implante no 22, tá? Eu vou abrir as periapicais para a gente conseguir visualizar melhor essa que aparece toda a boca. Tá. Eu tenho um implante na região do 22, eu tenho uma prótese fixa na região posterior superior do lado esquerdo e na região posterior superior do lado direito. Toda vez que eu tenho próteses fixas, né, de 3 ou mais elementos, então esse do lado direito são 3 elementos e esse do lado esquerdo são 4 elementos, sendo que os 2 intermediários é como se fosse um cantilever, né? Quando eu preciso movimentar os dentes que apoiam essa prótese fixa, então, ou eu peço para o técnico movimentar este bloco de dentes, sejam 3 dentes ou 4 dentes, de uma maneira em bloco, então movimentar dentes tais, 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 em bloco, porque é uma prótese fixa. Ou eu opto por deixar todos eles parados, ou se eu quero ajustar o espaço entre esses dentes que são o apoio da prótese, então, por exemplo, nesse caso, se eu quiser diminuir ou aumentar esse espaço entre o dente 15 e entre o dente 17, durante o tratamento eu tenho 2 opções. Ou eu corto, eu segmento a minha prótese fixa e distalizo aquele 15, se esse for o planejamento, e aí eu deixo um dente parado, 2 dentes parados, que são os dentes de apoio, e eu movimento só o outro através do recorte, então, da prótese e do desgaste dessa prótese, tá? Assim como eu posso fazer com a outra extremidade, né? Então, se eu recortar e deixar suspensa a minha prótese, eu posso manter os dentes e fazer o movimento dos dentes de apoio, ou eu posso eliminar os dentes de apoio, não, eliminar os dentes suspensos e trabalhar com movimentos dentários nos dentes de apoio, tá? Então, N situações quando eu tenho uma prótese fixa. Nesse caso, eu não vou querer movimentar esses dentes de apoio. Então, a melhor solução é deixar esses dentes imóveis durante o tratamento. Então, qualquer movimento que eu faça no dente 15, obrigatoriamente tem que ser feito igual no dente 17, caso eu faça um movimento, caso eu queira manter a prótese fixa unida. Agora, se eu quero ajustar os espaços, acredito que seja mais fácil já eliminar a parte suspensa da minha prótese e trabalhar com o movimento dos dentes em apoio, tá? Ao invés de ficar desgastando durante o tratamento essa região do apoio. Que mais que eu tenho, então? Eu tenho o implante, então, as próteses nas extremidades, e no arco inferior eu tenho o dente 4.5, que ele está mais lingualizado, que vocês vão ver agora na imagem do CleanCheck. Espera um pouquinho. Ok. Então, o dente 4.5, ele apresenta nessa situação. Ele está totalmente lingualizado. E esse planejamento, o primeiro planejamento deste tratamento, então vocês estão vendo que é o plano número 1. Então, ele é um planejamento que está mantendo a presença do 4.5 para posicionar ele no arco, tá bom? Primeira coisa que eu vejo, então, eu vou apertar o play para vocês do arco superior primeiro.
Arco superior, então lembrando que a prótese fixa aqui são de 4 elementos, que é essa extremidade do lado esquerdo, e do lado direito são de 3 elementos, que é essa extremidade do lado direito. Então, quando eu aperto play, o tratamento do arco superior são 8 alinhadores ativos, e o resto dos alinhadores passivos, e o arco inferior com 99 alinhadores ativos. Então, eu faço uma expansão dessa região, essa região pouco se movimentou. Vamos de novo. Teve uma pequena expansão, uma rotação da região do canino, que é o 2.3, uma rotação do 1.1, um torque, porque eu vejo que já tem um power read no dente 2.1 e no 1.2. Toda vez que a gente tem torque vestibular de coroa lingual de raiz, atingiu o gatilho dos 5 graus, ele lança a mão do power read, que é uma dobra no alinhador bem próximo da cervical. Ok. Os dentes que são as próteses, eles estão se movimentando, não estão se movimentando todos juntos, então ou eu deixo todos parados e não trabalho com a expansão do arco, ou eu peço para se movimentarem como se fosse um bloco único. Quando existem uma extremidade, uma prótese fixa de 4 elementos, é bem difícil manter sincronizado o movimento do dente 2.4 com o dente 2.6. É bem difícil manter tudo sincronizado. Ainda mais porque observem que o 2.4 intrui durante o tratamento e o 2.6 extrui, tá? Isso vai criar instabilidade na prótese. Então, quando ela é mais extensa e eu quero muito movimentar as extremidades, ou eu segmento, e aí eu torno aquele dente livre para movimentação, ou se eu não quero perder a prótese, eu prefiro deixar todos os dentes imóveis, ok? Quando ela é extensa dessa maneira. Vamos dar uma olhada no arco inferior? O arco inferior, ele tem 3 molares nessa região, no Q3, ele distaliza o dente 3.8 sequencialmente, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3 junto com a bateria anterior, vestibulariza, corrige a linha média inferior para o lado esquerdo, mesializa o dente 4.4, 4.5 vestibulariza e mesializa e tem uma mesialização ainda do Q4. Então, a quantidade de espaço que foi aberta para a correção do apinhamento na região do 4.4 deu até condições de mesialização desses 2 molares, movimento que eu removeria, tá? Se eu vou criar espaço, que esse espaço seja suficiente para encaixar aquele meu pré-molar, se esse é o planejamento, e que eu não tenha necessidade de mesialização dessa extremidade, tá bom? A Raquel pergunta se dá certo movimentar em bloco. Quando são três elementos, eu já movimentei em bloco, não deslocou a prótese, foi tudo bem. Mas eu pedi no clean check e os movimentos foram muito sutis, tá? E é difícil a gente checar isso dentro do clean check, se ele está acontecendo da mesma maneira. E normalmente eu peço ou movimentos de vestibularização ou de lingualização. Nunca é movimento de extrusão, que é a possibilidade de não ter a sincronia é maior. Nem movimentos de extrusão, nem movimentos de intrusão. Normalmente, ou é a vestibularização ou é lingualização, tá? Mas normalmente, quando são até 3 elementos, ok. Passou disso, como é o caso da extremidade do lado esquerdo, eu não recomendaria, tá? E aí eu prefiro deixar aquela extremidade parada, se não tem necessidade de movimentação. E se eu não tenho, minha intenção não tem um planejamento de troca dessas coroas, ok? Então, nesse caso, como eu posso deixar o movimento do meu arco inferior mais previsível? O que vocês planejariam para esse arco inferior? Existem algumas situações aqui, né? Vocês viram que teve uma distalização de 3 molares, que provavelmente a estrutura óssea para distalizar essa quantidade de 3 molares seja pouco provável nessa região retromolar.
do Q3. Então, uma das possibilidades poderia ser a extração desse siso, a distalização do Q3, para abertura de espaço para esse premolar poder vestibularizar. Segunda opção, a própria extração do premolar. Seria uma opção de planejamento e checar, então, as possibilidades. Ok. Terceira opção, talvez colocar um pouco de PR associado à distalização. Diminuir a distalização desse lado e aumentar um pouco a distalização do outro quadrante. Já que, ao término do tratamento, vamos dar uma olhada em relação à linha média. A linha média fica centrada, a inferior em relação à superior. Ok, as duas linhas médias ficam coincidentes, distalizando essa quantidade do Q4, do Q3, perdão. Outra possibilidade, observem que existe nesse planejamento, além da distalização do Q3, uma vestibularização dos incisivos inferiores. Então, os incisivos inferiores, eles finalizam com um overjet menor às custas da projeção e vestibularização dos incisivos inferiores. Coisa que a doutora já me comentou através das imagens da tomo, eu já observei que não é possível vestibularizar, principalmente o 4.1. Então, 4.1 é uma referência já, o 4.1 já é uma referência de dente vestibularizado, né? Posso vestibularizar um pouco os outros incisivos, mas o 4.1 é o meu limite vestibular desses incisivos, ok? Então, eu vou fazer com vocês essas possibilidades dentro do meu 3D. Então, eu vou apertar ali e modificar o meu plano número 1. Só um pouquinho. Coloquem aqui para mim no chat o que vocês fariam de planejamento para esse arco inferior. Vocês extrairiam o 3.7 ou vocês extrairiam o 4.5 ou algum outro tipo de planejamento? Raquel fala do 3.7, perdão, 3.8, né, gente? É o 3.8, desculpa. A Tati extrairia tanto o 3.8 quanto o 4.5. A Su também extrairia o 38. A Inaldi também extrairia o 38. A Kênia também, a Neuza também, o Miguel também, a Maria Helena também e a Bia também. Ok, pessoal. Então, eu vou fazer para vocês essa simulação, que já está o planejamento como se fosse a extração. Então, imagina que esse planejamento da distalização do Q3 vai acontecer, certo? Sem a presença desse 3.8, porque no meu 3D eu não consigo eliminar. A Sônia fala, se extraiu 45, acho que não conseguiremos a chave de canino. Então, ela extrairia o 38. Ok. Então, pessoal, lado esquerdo. Observem que, vou dar um zoom, o lado esquerdo da paciente já não tinha contato esse 3.8 com o antagonista, correto? Então, o dente, ele já tem um grau de extrusão em relação à curva de Spee e ele já não tem função mastigatória, né? Então, teoricamente, esse 3.8 não tinha função nenhuma dentro da boca da paciente. Ok, concordo com vocês também que a extração do 3.8 seja uma melhor possibilidade. Agora, observem que com este planejamento, a quantidade de vestibularização dos meus incisivos, ok? Então, eu não posso manter essa quantidade.
Então, a gente vai checar a previsibilidade da distalização desse quadrante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que checar o quanto mesializou. Olha no SOBREP quanto que mesializou também desses molares do lado direito. Então, a gente elimina a mesialização desse lado, talvez distalize um pouco mais, mesmo que a minha linha média fique aquém, mas que eu tenha, então, uma melhor oclusão do meu lado esquerdo. Tá bom, então vamos começar. A maioria optou também pela extração do 38. Pessoal, pelo 3D, eu não consigo fazer a extração do dente aqui, mas a gente tem que imaginar que o movimento vai estar sendo feito. Antes disso tudo, eu vou tornar imóvel todos os meus dentes. Tornar imóvel. Por que não está tornando imóvel, gente? Tornar imóvel. Tornar imóvel. Ai, que beleza, né? Sempre quando eu vou mostrar, não dá certo, gente. Ah, bonito isso. Bonito isso. Espera um pouquinho, pessoal. Falha técnica. Falha técnica. Falha técnica. Ih! Só acontece comigo, né, gente? Acontece com vocês também, nos bastidores? Ou só acontece comigo? Ih! Vamos dar um refresh nesse tratamento. Só um pouquinho, apertei ali no botão do refresh. Conte para mim se acontece nos bastidores com vocês também. Se vocês apertam o clean check e não enxerga nem os dentes. Já aconteceu isso com vocês também? A Pri já falou, recarrega. A Tati, acontece direto. Esses dias, semana passada, teve muita instabilidade, né, do software. Vira e mexe, caía. Espera um pouquinho. O software já está no feriado, a Kátia falou. Acho que até não é o software, é meu computador. Bora, gente. Imóvel. Agora sim, né? Agora sim, agora sim, agora sim. Vocês também deixariam imóvel essas extremidades de prótese fixa de 3, 4 elementos? Se a paciente não vai trocar e essa não é a intenção do tratamento, então que a gente sabe que o objetivo do tratamento já está em outro lugar, então sem movimento, esses dentes de extremidade e sem movimento dente de implante. Ok, tá. Imagina que o 38 não está aqui, mas que eu tenho que distalizar essa região. Por que eu tenho que distalizar mais? Ao ponto de não tirar de chave, tá? Então, eu tenho um canino que pode até distalizar um pouco mais para atingir a chave de caninos. E eu tenho um molar que mesializa 1,3 milímetros e que eu posso chegar aqui e zerar a minha mesialização. E aí ele abriu um diastema. Aí eu travo a posição dele e fecho o meu diastema. Então, esses 2 molares não mesializam durante o tratamento. Ok. Poderiam até distalizar, mas primeiro vamos checar como é que vai finalizar a oclusão do lado esquerdo do paciente, da paciente. E aí eu venho, esse dente tem uma intrusão. E pelo fato de eu ter deixado o antagonista imóvel, essa minha intrusão não é necessária. Então, eu volto com o movimento. Ok. Só que eu posso distalizar mais. Esse dente, ele distaliza 2,2 milímetros e esse 3,2. O que é previsível dentro dos alinhadores, até 2 milímetros é muito previsível, de 2 a 4, previsibilidade média. Acima de 4, com certeza uma ancoragem esquelética. Mas como a gente vai ter um dente que será extraído, então essa quantidade de distalização será muito previsível para esse dente alcançar esse espaço de uma loja óssea que vai estar aberta. Então, eu vou chegar aqui próximo da minha previsibilidade de 4 milímetros. Vamos ver como é que se encaixa dentro desses 4 milímetros. Travo, solto e aproximo. Como é que aproxima, então, a região de caninos? A guia de canino com canino. Ok.
Minha linha média, ok. Quem vai definir a quantidade da distalização e aplicação ou não de algum IPR é a minha sobreposição, que ainda... Lembra que eu comentei que o 4.1 era o limite da movimentação? Então, que a vestibularização não poderia ser muito maior em relação à minha base, que é o 4.1? Tá. Só que o meu 4.1 ainda vestibulariza em relação ao que ele era de posição anterior. Então, ou eu aplico um pouco mais de IPR nesse Q, porque a minha distalização de molar atingiu, ou eu sei que eu posso entrar com alguma ancoragem esquelética nesse lugar. Nessa região, eu vou entrar com IPR, vamos entrar com IPR de 0,4, IPR de 0,4, checar se o meu canino ainda está com guia, está na direção, ok. Vou colocar o meu IPR de 0,4 e provavelmente meu overjet vai estar aumentado, assim como era no começo do tratamento, existia um overjet significativo, ok? Também não vou me preocupar muito. E vou querer abrir um pouco de espaço para acomodar esse premolar às custas de um pouco de distalização dessa região também. Travo, distalizo e fecho. Agora eu vou checar novamente se a minha lingualização, se a minha quantidade de protrusão dos incisivos já melhorou. Dali, o meu incisivo 32 vestibularizou, mas era aceitável. O 32 não, 32. O meu 31 era o limite da vestibularização. Eu tinha falado 41, né, gente? Era o 31. O 31 está bem próximo daquilo que a gente tinha visto, ok? Mas ainda tem um pouco de vestibularização desse 31, ok. E posso aumentar um pouco a lingualização dos meus incisivos às custas de inclinação dessa coroa para a lingual, e aí eu aumento um pouco mais o IPR da região. Ou eu entro com alguma ancoragem esquelética para me ajudar na distalização maior que 4 milímetros dessa região, ou eu entro com os IPRs na região anterior e posterior do Q3. Desse lado, vamos checar então, agora que a gente trabalhou com a vestibularização dos incisivos, que a gente não pode levar a coroa desses incisivos para vestibular em relação ao 31, que já está mais vestibularizado. 31, ele parece mais próximo, ok. Agora eu tenho a oclusão desse lado, posso diminuir um pouco a intrusão desses dentes. Então, esse dente que intruiu 0,7, não preciso intruir tanto. A Ingrid, ela pergunta qual é a previsibilidade de intrusão de um molar. A intrusão de um molar, ela vai ascender a partir de 0,5 de intrusão, tá? A partir de 0,5 já é considerado movimento moderado. Quando eu tenho uma intrusão de molar, que eu preciso fechar a mordida aberta anterior, então certamente você vai planejar uma intrusão maior que 0,5, por exemplo, de 1 milímetro a 2 milímetros, normalmente essa intrusão do bloco é feita de maneira sequencial. Intrui primeiro o segundo molar, primeiro molar, depois o segundo molar, depois o primeiro molar, depois o segundo pré, depois o primeiro pré. Sequencialmente você vai intruindo. Até 0,5, essa intrusão pode ser feita simultaneamente, tá? Então, há uma intrusão simultânea e não sequencial. Nesse caso, eu tenho a necessidade de uma ancoragem, né? Então, eu preciso ancorar essa distalização, esse lado só que ficou com a posição do meu pré distalizando, né? Eu tirei o meu pré de uma classe 1
E o meu canino, não, mas esse meu canino, ele tá com guia com canino, ele mesializou. O meu canino mesializou 3,8 milímetros, esse meu pré mesializou 3,8 milímetros. E esse vestibularizou. Apenas vestibularizou e ocupou seu espaço. Tá. A Bia fala, acho que poderia pensar em trocar as próteses superiores, assim pode fazer uma expansão maior. Ok. Se for pensar em expandir, a minha sugestão seria, e trocar as próteses, se esse é o objetivo, a minha sugestão seria, segmenta a prótese fixa na distal do dente 24 e na distal do dente 15. Então, aqui você trabalha com dentes imóveis, então você não precisa expandir a extremidade, mas aí você expande esse segundo pré, que é o dente 15, e você expande esse primeiro pré, que é o dente 14. Mas aí você segmentou a prótese e você deixou essa porção suspensa, tá? Então, durante o período do tratamento, a paciente ela vai ter movimentos dentários nesses dentes de apoio, mas vai estar já separada da prótese fixa que ela tem, tá? E aí você pensou então ali no implante na região. Ok, também seria muito possível. Desse lado esquerdo, a minha preocupação é em relação à quantidade de vestibularização que a gente não pode fazer nesse setor da bateria anterior e inferior, né? E a curva de SP, ela está fazendo às custas de uma intrusão da bateria anterior e inferior, que é uma bastante intrusão, e pouca extrusão do setor posterior, por causa da prótese. Então, se existe uma possibilidade de troca de próteses, eu poderia pensar num desgaste da prótese desse dente, com uma possibilidade de extrusão desses dentes antagonistas para melhorar a curva de SP e não depender tanto apenas da intrusão do setor anterior, tá? Pelo que eu vi, o desnível da SP é bastante também pelos dentes posteriores, né? Esse eu vou diminuir a extrusão, ainda mais porque ele precisa vestibularizar. Uma terapia auxiliar para esse dente que precisa vestibularizar e não vai ter tanto alinhador, observem essa vista da face lingual do dente, que precisa ser vestibularizado e trazido para o arco. Então, tenho pouca área para abraçar esse premolar, tá? Uma terapia auxiliar seria a colagem de um botão nessa face lingual do premolar, que você poderia associar a vestibular desse dente, que é um apoio de uma prótese fixa, tá? Isso durante o tratamento a gente pode fazer. Como vai demorar um pouco para acontecer o movimento desse dente, mas eu vou ajustar ainda a segmentação dos movimentos e já não vai ter mais o 38 para ocupar a quantidade de estágios, porque pelo painel de estágios, observem que só o dente 38 ele ocupou 15 estágios ou 14 estágios do meu tratamento. Então, daí eu vou estar diminuindo. Sendo que os outros dentes, se eu distalizar e não mesializar o 46 e o 47, então significa que eu também estou diminuindo a quantidade de tempo de tratamento de número de estágios, tá bom? Então, tem que se definir se realmente vai movimentar ou não essa região, se vai segmentar ou não a prótese, ou se vai eliminar os dentes de apoio e manter só os dentes, se vai eliminar os dentes que estão suspensos e vai manter só os dentes de apoio da prótese fixa. Também é algo a se pensar, tá? Voltando ali, uma ancoragem com elástico de classe 3 desse lado. Espera. Deixa eu tirar o meu painel de estágios. Ancoragem com elástico de classe 3 desse lado, aqui ele conseguiu manter. Se eu for manter essa prótese, eu consigo colocar. Aqui está um pouco distante, né? Poderia colocar aqui. Tem uma distância como se fosse o elástico de classe 3, e aqui fazendo a função do dente 26. E o apoio aqui, e posso deixar ou o apoio no próprio dente, ou um apoio para o uso do elástico no dente na extremidade. Ok. Aqui para distalização, provavelmente vai retornar, desbloquear.
angular, vai ter ainda a inserção dos attachments otimizados. Ok. Eu tenho distalização desse setor. Ali eu tenho parado. Se eu for deixar parado essa região não tem necessidade de expansão, então eu não vou ter o attachment ali de expansão. Eu tenho uma rotação mesial do meu canino. Dentes curtos, eu elimino o power read e eu escrevo para o técnico não inseri-lo, porque certamente no próximo vai ter power read de novo. Se eu não quero ele no meu tratamento, eu devo escrever para o técnico para ele não retornar com o artifício. Tá. Desse lado eu deixei travada, então eu posso eliminar os attachments onde os dentes não estão se movendo. Esse dente, ele não recebe nenhum attachment, mas em determinado movimento, depois que abre, eu posso inserir um. Ele não está aceitando. Aceitou. E aí, adicionar attachment de 4.5 quando possível. E aí ele sabe que determinado estágio vai abrir um diastema, ele consegue posicionar quando iniciar o movimento de vestibularização. Tá. Aqui, iniciar movimento do Q4 no estágio 1. Então, ele não espera todo mundo, já que eu vou distalizar no estágio 1. E distalizar 4.7 e 4.6 sequencialmente, para não irem esses dois ao mesmo tempo para distal. Quantidade de distalização é 0,7, desse 0,8. Não queria aumentar muito, poderia até se tornar mais previsível a posição dos incisivos se eu distalizasse mais esse 47 e 48, só que eu tiro de chave, já finaliza sem chave nessa região, né? Por causa da mesialização desse setor. Se decidir trocar por implante essa área, talvez eu consiga de um pouco de distalização do arco superior, quebrando ali a prótese nessa região, e eu distalizo um pouco o 1.5, 1.4 e 1.3 para encaixar melhor em chave aquela região. E aí, provavelmente, o meu overjet também melhora e minha linha média superior também consegue caminhar um pouco para a direita da paciente e finalizar com o incidente. É uma questão aqui de 1 milímetro, 1 milímetro e 1,5 milímetro de discrepância de linhas médias, ok? Intrusão. Deixa eu ver o que vocês escreveram. A Ingrid, ela fala que ela teve um caso parecido, que a Line pediu para fazer os alinhadores sem incluir o que está muito fora do arco, para evitar a desadaptação. Só depois eu arrumei o espaço para o dente, que pude incluir o dente no alinhador. Entendi. Tá, mas se por acaso eu puder manter esses dentes dentro do alinhador, porque eu preciso de um apoio ou alguma ancoragem para os dentes anteriores ou adjacentes, o ideal é que você mantenha eles do arco, dentro do alinhador, tá? Pode mexer, né, na região das próteses. Ok. Então, se eu puder mexer e tornar móvel essa região, porque vai trocar, é como se eu estivesse simulando. Então, se eu vou eliminar e vou segmentar, é como se eu estivesse simulando ali a movimentação desses dentes e eu consigo encaixar aqui numa melhor classe 1. Se por acaso vai mexer na prótese, depois eu preciso conversar com você, Bia, se vai mexer realmente em todas as próteses e de que maneira, que aí eu consigo encaixar melhor e minha linha média fica centralizada melhor também. Intrusão
desse dente, bolinha azul com a tátima ausente na região posterior, tá? E aqui extrusão. E aí eu peço para o técnico revisar. E se aqui você vai movimentar, esses dois são cantilever, são suspensos, né? Você quer trabalhar com a expansão desse lado e com a expansão desse, que a gente vai segmentar da prótese, então eu já tenho ali uma conformação melhor do nosso arco. Mesial indo, dente 11, um pouquinho a mais. E uma inclinação já melhor posicionado, uma expansão maior da região de prés, uma inclinação leve do canino para vestibular e rotação, eliminando a rotação mesial desse pré. Então, vocês viram que o pré ele estava fazendo uma rotação e que estava exagerada. Consigo eliminar os movimentos? Avalie os movimentos. Ok. Intrusão da bateria anterior. Intrusão da bateria anterior, já de dentes que já estão gastos, né? Então, talvez eu trabalhasse um pouco mais, com menos intrusão da bateria anterior, mas com mais extrusão da bateria posterior. Deixa eu ver se eles estão intruindo ou extruindo. Esse já extrui 1,6 e é uma região que precisa distalizar. Tá, talvez num segundo momento trabalhar então com a curva de SP, né? Já que essa região vai precisar fazer um movimento antero-posterior e eu preciso do alinhador muito aderido aos dentes. Ok, pensando na eliminação daqui. O 37 continua ocluído com o antagonista, que para a gente é importante, né? Esse dente a gente consegue intruir para poder extruir a região posterior. Ancoragem, eu tenho um movimento de distalização do Q3 com ancoragem de elástico de classe 3 e desse lado eu tenho uma distalização de 1,2 milímetros. Talvez aqui uma ancoragem com elástico de classe 2, mas do canino, apoiado apenas no primeiro pré. E aí ele me ajuda a trazer esse primeiro pré. Se eu não é compatível, eu elimino, trago e adiciono algum grau de retenção para o meu alinhador não escapar. E aí eu ajudo a abrir o espaço. E se for necessário durante o tratamento, eu posso trocar esse meu cut por algum recorte para botão, que aí eu ajudo nesse movimento de mesialização desse dente, que é um movimento exagerado. Observem que é 3,8 de movimento de mesialização desse dente. Ok. Elástico, que elástico do lado direito? 1/8 médio. Olha a distância que tem aqui, é uma distância muito pequena, né? Então, 1/8 médio, ok. E desse lado esquerdo, o de classe 3, começaria com 3,16 médio já, tá? Tudo vai depender, então, se vai segmentar a prótese aqui ou não, se vai eliminar esses dois elementos, já deixar o vão nessa região, tá bom? Depois eu vou conversar com você, Bia. Ok, pessoal. Alguém mais? A Mara, se extrair o 45 também e diminuir os IPRs, não mexer muito na oclusão posterior que parece estar estabilizada, seria uma opção, né? E aí o espaço que tem aqui, Mara, poderia ser as custas até de mesialização dos posteriores ou de distalização ou fechar com estética nessa região dos prés, né? Parece que o objetivo do tratamento principal, o paciente chegou até a doutora querendo salvar o dente 45, tá? Por isso que o primeiro planejamento foi feito, então, em função de abrir espaço para esse dente, tá? Os IPRs na região anterior, a gente deixou ali em 0,4, 0,4, 0,4 e 0,4 nessa região, mas não é ruim, tá? Tudo isso para não poder vestibularizar muito a região dos incisivos, porque a paciente fez tomo, e já dava para ver já que estava no limite da vestibularização.
Apoiar o elástico no 25 não vai sobrecarregar a prótese que já está cortada. Se for o caso de prótese que vai estar cortada, ela vai ficar cortada aqui, né? A gente pode apoiar até o elástico aqui. Achei um pouco distante esse canino 33 desse, por isso que eu apoiei aqui. Mas, se tiver segmentada, esse elástico, ele está próximo da região do molar, né? Então, acredito não ter problema, tá? A gente até apoia, não sei se vocês tiveram casos que você tem o pôntico e você apoia o elástico na região de pônticos. Então, se você tem um attachment para segurar nos adjacentes, não tem problema nenhum, né? Então, aqui poderia deixar um attachment aqui e até um attachment aqui. Eu ainda vou conversar com ela da possibilidade de ou ter a segmentação aqui na distal desse 24, ou ela eliminar esses dentes suspensos e trabalhar só com os dentes de apoio, tá? Para não forçar a prótese, né? Entendi você, Cris. Apoiar no 26, eu achei muito distante o uso do elástico aqui, mas poderia ser um quarto também, tá bom? Elástico do lado direito, acho que extrair um pouco de PR nos incisivos centrais superiores poderia melhorar o overjet. Pensei também, mas aqui tem uma desarmonia, Kênia, que também é de tamanhos dentários, né? Então, poderia aumentar esse 12 para melhorar a estética, mas a gente não pode mexer muito no 22. Mas para o overjet, hoje o overjet está de que maneira? Como eu diminui um pouco a intrusão, não está nem tão ruim, né? Mas como a gente tem esse que é o limite, que é o dente 22, também não posso trabalhar com muita lingualização, senão eu tiro o contorno. Posso até lingualizar um pouco mais esses dentes anteriores, só. Aí aparece um pouquinho de IPR só, mas aí você vê que já cria um degrauzinho entre ele e o implante, né, que é o 22. Então a gente não pode mexer muito, existe uma limitação na região anterior também, tá? Ok, pessoal. Então, o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês hoje é da tabela, né? Como interpretar essa tabela de movimentos dentários, saber se realmente aquele movimento é necessário ou não, olhando o líder, se é necessário ou não aquela quantidade de intrusão e extrusão, e se eu posso transformar em extrusão relativa ou não, se eu posso aumentar o número relativo ou não. Os movimentos de torque, se eu tenho reabsorções ou eu tenho exposições radiculares, se eu tenho fenestrações, como dá para trabalhar com torque, aonde eu tenho que fazer a leitura do torque, tá bom? Agradeço a presença de vocês hoje aqui no webinar, véspera de feriado. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, tá? Vejo vocês em breve, tá bom? A gente sempre vai estar aqui. Obrigada pela presença, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. A Débora falou que chegou atrasada. Dá para assistir novamente, Débora? Dá para ver o replay? Provavelmente em 2 ou 3 dias a Camila já coloca no ar, e aí entrando através do site da Team One, que já tem os links aqui no chat, dá para assistir o replay, tá bom? Não deixem de assistir o replay da aula da Elaine, com os primeiros casos que ela atendeu com os pacientes com o sistema Self, com os alinhadores Self, tá bom, pessoal? Beijo, muito obrigada, bom feriado, bom descanso a todos, fiquem com Deus. Beijos.